Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a segunda parte da aula 9 do curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científica para a Mecânica dos Fluidos. Bem-vindos novamente à nossa aula. E só recapitulando, né, na nossa aula passada a gente, a gente explorou as equações normais, e é o A transposto A beta chapeuzinho, né, igual ao A transposto B, que é a equação que minimiza o resíduo, e nós obtemos ela pela projeção, tanto pela projeção ortogonal quanto pelo gradiente. Nós vimos na aula passada. Nessa aula, nessa segunda parte, nós vamos ver quando elas têm solução única, né, essa equação, quando que ela tem solução única. Nós fazemos um ajuste da reta completo na mão, né, nós trabalhamos com um exemplo. Fazemos uma pequena generalização também para o ajuste polinomial e aí eu introduzo o conceito de pseudo-inversa via decomposição de valores singulares, né, a SVD. É uma forma estável e bastante robusta. E aqui nós temos as equações normais, o A transposto A, o beta chapéu igual ao A transposto B, que tem solução única, né, quando justamente esse termo A transposto A ele é invertível. E aí eu consigo isolar beta, né, simplesmente multiplicando pela inversa de A transposto A. E aí a condição que nos garante isso, né, é a nossa matriz A, nossa matriz de regressão, ter posto coluna completo, o que significa que o rank de A é igual a N, sendo N o número de colunas, né? Ou então o número de funções distintas que modelam esse problema. E aí só para a gente ter um contra-exemplo, né? Então, se a gente estivesse dentro dessas colunas que representam as funções, se eu tivesse um x e outra coluna representada por 2x, né, como colunas separadas, essas colunas elas seriam dependentes, né? E aí o posto cairia e, consequentemente, A transposto A deixaria de ser invertível e resultaria num problema mal posto. E aí, olha que interessante. Nós sabemos que toda matriz definida positiva ela é invertível, porque todos os seus autovalores eles são estritamente positivos. E aí, quando a gente olha para essa definição do x transposto a transposto ax igual ao módulo de ax ao quadrado, né? Nós notamos que se as colunas de A são linearmente dependentes, há um vetor x, além do vetor nulo, que vai atender essa igualdade, o que obviamente, né, violaria essa condição de definida positiva. Por outro lado, se as colunas de A são todas independentes, né, AX só é zero quando o próprio vetor x é zero. Obviamente para qualquer x não nulo, né? Então, a norma ao quadrado ela é estritamente positiva. Logo, consequentemente, né, esse x transposto a transposto ax, ele é positivo, esse produto, né, ele é positivo para todo x não nulo. E aí nós concluímos também que A transposto A é definida positiva. E aí, como uma consequência, né, como A transposto A ela é invertível, a solução fechada ela aparece aqui abaixo. Obviamente, né, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com A transposto, com a inversa de A transposto A, que é uma solução bastante famosa dentro da estatística. E aí, para ilustrar isso, a gente vai resolver um exemplo
bem simples, né? Então, tomando esses pontos 0, 1, 2, 2, 2 e 3, 4, que não estão perfeitamente alinhados, isso é importante. Se nós pensarmos em um problema linear, como a gente viu anteriormente, unicamente, né, exclusivamente em função de um beta 0 e um beta 1, a nossa matriz de regressão ela vai ter a primeira coluna toda de uns e a segunda coluna com os valores de x, que aí a gente recupera, né, a equação da reta. E o nosso vetor de dados B ele vai guardar justamente os valores de y. E aí é só seguir aquela receitinha, né, das equações normais que a gente deduziu, inclusive viu no nosso slide anterior. Então aqui o que eu preciso fazer, primeiramente calculo A transposto A. A partir de A transposto A, eu descubro qual que é a inversa de A transposto A. Tem o produto que fica do outro lado, que é o A transposto B. Então, a gente vai computando tudo aqui devagarzinho e depois a gente faz o produto entre a inversa e o A transposto B, chegando nos valores de beta. E aí, a partir disso, a gente consegue reconstruir a nossa equação original. Desculpa, original não, a nossa equação aproximada. E aí o nosso vetor erro, basta que a gente substitua, né, os valores ajustados de volta, né, e aí você vai fazendo aquela subtração e chega nesse nosso vetor do erro. Lembrando, né, o vetor do erro é a diferença entre os valores originais e os valores que eu aproximo por meio da minha regressão. E aqui a gente tem uma verificação importante, né, que A transposto, a multiplicação de A transposto vezes esse nosso vetor é zero, é um vetor zero, desculpa. E acho importante que vocês possam fazer essa conta na mão também. E só recapitulando, né, qual que é o impacto desse produto ser zero, né? É que nenhum ajuste de beta 0 ou beta 1 vai conseguir reduzir mais ainda esse erro quadrático, né? A gente chegou no melhor valor possível dentro desse modelo de reta que nós estamos estimando. E aí, retomando um pouco a ideia do começo da aula que a gente citou, só que agora com toda essa máquina, né, remontada. Então imaginem um modelo polinomial de grau D, em que a nossa equação agora seria um y, né? Nossa equação para fazer essa aproximação seria um y igual a um beta 0 mais um beta 1x mais um beta 2x ao quadrado mais um beta 3x ao quadrado e assim por diante até um beta d xd x elevado a d. Então, só recapitulando também aquele conceito, né? Reparem que essa nossa equação ela não é linear em x, mas ela continua sendo linear nos coeficientes betas. A gente viu isso na nossa primeira aula. E aí a matriz de regressão que tem aqui no slide, ela tem a primeira coluna sendo todo 1, depois a coluna sendo de x, x ao quadrado, x ao cubo, até x elevado a d. Essa matriz ela é conhecida como matriz de Vandermonde. Então reparem que, muito embora a gente expresse como um polinômio, esses valores de x serão substituídos por números. Por isso que às vezes quando a gente olha somente para x, passa aquela falsa impressão de um problema não linear. E aí, para fechar o paralelo, né? A gente relembrando o nosso problema do exemplo 1, o exemplo que a gente viu
há pouco, mas agora com um modelo quadrático, né? Assim, nos mesmos 4 pontos, né? A nossa solução seria esse beta, né? 23 sobre 20, 3 sobre 20 e 1/4. Então, aqui no caso, né, eu tenho 3 coeficientes ao invés de 2. E novamente eu tenho essa verificação também de A transposto é igual ao nosso vetor zero. Ela tem que continuar valendo, porque é a nossa solução mínima. A única diferença agora, né, do ponto de vista qualitativo, é que eu estou projetando B no espaço gerado por 1x e x ao quadrado. É um subespaço maior, então a aproximação ela tende a ser melhor e a soma dos quadrados, né, que é a forma que a gente computa o nosso resíduo, ela tende a diminuir. Mas essa não é uma afirmação que a gente pode tomar como absoluta, né? Então, se a gente pensar, poxa, eu acrescentei mais um termo na minha função, diminuir a soma e conseguir recuperar a solução de uma forma mais precisa, né? E quando a gente pensa, né, que quanto maior for esse valor de D, né, quanto mais termos a gente adotar, mais significa a nossa capacidade de ajuste. Só que maior capacidade de ajuste não necessariamente significa que nós vamos ter um modelo melhor. Então, um polinômio de grau alto ele pode reproduzir ruídos também, oscilar entre os pontos. Ele rotineiramente costuma extrapolar esses pontos de uma forma muito mal feita, digamos assim, né? Bem fora do nosso intervalo. Então, aqui, até na nossa própria modelagem de regressão, por mínimos quadrados, existe uma tensão entre ajustar bem o que se vê e generalizar para o que não se vê. Então, que é um tema que a gente vai... que é basicamente a área da regularização, né? E que a gente vai ter condição de aprofundar mais adiante também. Mas o grande alerta, né, o grande resumo que fica, né, que mais colunas nem sempre significa um melhor modelo. A gente tem uma melhor capacidade de ajuste, mas não necessariamente um melhor modelo. E ainda assim, somado a isso, a gente tem a forma de solução mais estável, né, via pseudo-inversa. Que está aqui. Então, só para a gente contextualizar isso muito bem, porque é um tópico bastante importante, as equações normais elas são conceitualmente muito bonitas. E aí toda essa estrutura do problema a gente montou a partir delas. Mas nem sempre as equações normais são a melhor forma numérica de resolver no computador. Existe um caminho mais estável e também mais geral, que é a própria SVD. E nós já tivemos a oportunidade de estudar ela também, já há algum tempo. E aí a gente recorda daquele conceito de que toda matriz ela pode ser escrita como um U sigma V transposto, sendo U e V compostos de colunas ortogonais, e aqui no meio nosso sigma, né, os valores singulares, então, sigma 1, sigma 2, dispostos na diagonal dessa matriz e ordenados de forma decrescente. E aí eu defino essa matriz chamada pseudo-inversa. A gente também vai ver o nome também da matriz de Moore-Penrose, ou pseudo-inversa de Moore-Penrose, que é esse A+, que é o V sigma mais U transposto. Então, o que é feito aqui, na verdade, ele é bem simples. Então, dada essa decomposição de A, eu começo multiplicando pela direita por V, e aí a gente sabe que tanto U e V são ortogonais. Esse V transposto V que aparece aqui, ele
ele retoma a identidade. E aí logo em seguida eu multiplico também pela direita, né? Lembrando que aqui já virou identidade, multiplico pela direita por esse sigma mais, que seria a inversa, mas no fundo a inversa de uma matriz diagonal é só inverter os elementos da diagonal principal. Então eu multiplico, estou invertendo, e aí também eu recupero a identidade aqui por conta desse produto sigma mais, e aí eu finalizo multiplicando por U transposto. E aí finalizando o produto desse lado direito aqui da matriz A, resulta na identidade. E já do outro lado esquerdo, né, como a gente multiplicou à direita, a gente multiplica pelo mesmo fator, vai aparecer exatamente esse termo, o V sigma mais U transposto. Ou seja, quando eu pego essa matriz A e multiplico por todos esses elementos, eu recupero a identidade. Por isso que a gente chama ela de pseudo-inversa. Lembrando, né, que a matriz inversa ela só existe para matrizes que são quadradas. Para matrizes retangulares, a gente até então não tinha visto uma definição. E aí aparece a pseudo-inversa. Então, e aí, continuando, o que nós conseguimos reproduzir, né, dessa pseudo-inversa, um resultado que é relevante, que a gente consegue generalizar aquelas equações normais da seguinte forma: beta chapéu é igual a um A mais B. Lembrando que o A mais é essa matriz. E aí reparem que a dedução desse resultado, né, apesar de bastante engenhosa, ela também é bem simples, né? Então, inicialmente, o termo do lado esquerdo, que a gente tem aquele tanto U quanto V, né? Que é o U quanto o V, eles são termos ortogonais, ou seja, o produto com a transposta resulta na matriz identidade. Primeira coisa que nós fazemos é notar que aqui a gente substituiu, né, o A transposto A, e esse A transposto a gente substitui aqui pela decomposição. O primeiro ponto que a gente nota é que o transposto U, eu tenho a identidade aqui. Então, já gratuitamente, né, eu já recupero a identidade aqui no meio. A mesma coisa vale para esse V de cada lado. Multiplico por V transposto de cada lado, esse V ele recupera a identidade. E some dos dois lados, obviamente. E aí o que nós temos aqui seria um sigma T, um sigma transposto, que multiplica sigma V transposto, beta chapéu, aqui um sigma transposto, U transposto. E aí, ao invés de tentar ir eliminando esses sigmas que aparecem na esquerda, eu simplesmente faço sigma transposto sigma, multiplico a inversa desse produto pela esquerda. Desse lado vai sobrar só o V transposto beta chapéu. Desse lado direito vai aparecer, entre parênteses, né, o sigma transposto sigma, inversa, né, vezes esse sigma transposto. E aí a primeira coisa que a gente nota é que sigma transposto sigma é a mesma matriz, é o mesmo sigma, só que os elementos da diagonal principal vão estar elevados ao quadrado. E a inversa de uma matriz diagonal é sempre a matriz, a mesma matriz, né, com o inverso de cada elemento na própria diagonal. E aí, quando eu multiplico por sigma transposto, né, eu tenho lá os elementos da diagonal, com o elemento eu corto aquele valor ao quadrado que aparece, e fica 1 sigma ao quadrado. Quando eu multiplico pelo sigma, eu corto esse valor. E aí, por último, eu elimino esse V transposto e chego exatamente nesse resultado.
Se tiver ficado um pouco complicado, principalmente que foi uma demonstração de forma oral, vai assistindo, anotando no papel devagarzinho, mas também não deixe de consultar as notas de aula, tudo bem? É uma demonstração muito bonita de fazer, então eu acho que vale a pena. Mas de toda sorte, está aqui o resultado, uma forma mais robusta. E aí a grande pergunta que fica por que essa forma que nós utilizamos, a pseudo-inversa, ela generaliza mais ainda aquelas equações normais? E aí a gente precisa analisar dois casos. Com o posto coluna completo, eu consigo deduzir, né, toda essa equação até a forma final, que resulta no que nós vimos aqui, né, no beta chapéu igual a pseudo-inversa de A vezes B. Tudo bem, tenho a minha solução. Já com o posto deficiente, eu tenho infinitas soluções de mínimos quadrados. E aí o fato da gente utilizar a pseudo-inversa nos garante que a solução achada vai ser a de norma mínima. Então, o que a gente faz aqui, na verdade, para achar essa solução, a gente lê, né, como se a gente estivesse lendo esse beta, né, substituindo da direita para a esquerda. Então, esse U transposto B, ele projeta os dados nos modos de saída de A. Sigma, ele divide cada componente pelo seu valor singular. E por último, né, V vai reconstruir a solução no espaço dos parâmetros. E aí, nesse processo todo também, que há um perigo, né, a gente nunca está imune a isso, é que se algum sigma pertencente à matriz sigma, né, sigma maiúsculo, é muito pequeno, dividir esses valores eventualmente pode amplificar muito o ruído naquela direção. E aí, o que pode complicar às vezes a solução ou produzir às vezes um resultado não muito interessante. Então, apesar da gente ter a solução, a gente precisa elencar também os prós e os contras. Mais uma vez, vale muito a pena nesse slide você pegar um papel e uma caneta, né, ou então um lápis e fazer essa demonstração. E também está disponível nas nossas notas de aula. Basta dar uma olhadinha. E aqui a gente faz a nossa segunda pausa. Então, nessa segunda parte da aula, a gente viu de forma mais concreta, né, a regressão por meio da solução daquela equação, das equações normais. A gente viu isso tanto para uma reta, né, a gente generalizou para os casos polinomiais também. A gente frisou bastante também a questão do A transposto ser igual a zero, né, reforçando aquela projeção. E por último, agora a gente conheceu, né, a solução via a pseudo-inversa, né, via a decomposição de valores singulares, que é não só mais robusta, mas também mais estável. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai generalizar para funções de base, quaisquer, a gente vai generalizar completamente esse algoritmo e a gente também vai conectar todo o método, né, com alguns métodos que nós vamos estudar no curso, como o DMD, o SIND, o próprio PIN. A gente já vai fazer algumas pequenas ilustrações deles e vamos também estudar um pouquinho mais a questão do resíduo, porque ele é uma ferramenta de diagnóstico que a gente tem quando nós estamos avaliando o modelo. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula, então.